conversando com o Valmir Louruz, treinador que foi campeão da Copa do Brasil com Juventude. Num evento, perguntaram para ele se ele já tinha sofrido racismo, e ele disse que não. E aí depois diversas pessoas falaram sobre racismo, e aí ele, quando vai terminar o debate, ele pede a palavra e ele diz: vocês me fizeram perceber o quanto eu sofri racismo durante todo o tempo que eu fui jogador e fui treinador, e eu nunca entendi aquilo como racismo, porque também ele acreditava que racismo era a proibição de estar num determinado espaço. O racismo no Brasil, ele não é uma característica do futebol, ele é uma característica do Brasil. Essa tradição da criminalização dos negros, da desumanização, ela é uma herança de fundação desse país que precisa ser revista em todos os eixos e no futebol também. Na maioria dos espaços que a gente vai debater racismo no futebol, nas direções dos clubes, no STJD, na CBF, a gente só encontra pessoas brancas. E aí a gente está conseguindo alcançar um número maior de pessoas para debater racismo. Porque falando sobre racismo no futebol, a gente consegue atingir uma camada da sociedade que muitas vezes não ouve falar sobre racismo e não entende esses apontamentos que a gente está trazendo. Poderia ser eu. O observatório foi lançado em 2014 e aí em 2015 nós lançamos o primeiro relatório, né? O relatório dos casos de 2014, e aí depois a gente vem cada ano lançando os relatórios com os dados do ano anterior. Nós temos uma curva que desde 2014 ela só sobe. 2020, nesse pequeno período que a gente teve de futebol até agora, nós já estávamos monitorando 10 casos de racismo no futebol, ou seja, se não fosse a pandemia, nós também teríamos um aumento dos casos de racismo no futebol brasileiro em 2020. O que a gente percebe agora é justamente um aumento desses casos por conta da exposição e da coragem de muitos em expor isso. O que foi a criminalização que durou uma vida inteira do Barbosa, do goleiro? Foi o crime, o não crime mais punido da história, eu acho que brasileira, não é nem do futebol. O estigma do goleiro negro existe até hoje. Mas eu ouvi do Zé Augusto, zagueiro do Bahia, que ele era provocado pelo Fischer, atacante do Vitória, o tempo inteiro, porque era marcado pelo Fischer e o Fischer chamava ele de macaquito o tempo inteiro. Ele só veio contar isso quase 40 anos depois, porque para ele era tão normal ser, né, que era a provocação do jogo, porque era para desestabilizar. E depois que as coisas foram acontecendo e isso se tornou algo que precisava ser discutido, as pessoas passaram a trazer aquilo que acontecia lá atrás e perceberam que já sofriam preconceitos há muito tempo e achavam isso absolutamente normal. Vamos lembrar que na última década e meia, o que a gente também tem observado na sociedade brasileira é um aumento crescente da autodeclaração da população preta e parda. Então, crescentemente, há uma desnaturalização dessa percepção de que negros são inferiores, devem e podem ser desumanizados. Há uma consciência social crescente que atravessa a sociedade brasileira como um todo e chega no futebol. Eu acho que a gente precisa pensar sobre essa questão do enfrentamento ao racismo como um posicionamento coletivo. Quando o Bahia constrói um conjunto de ações, aquilo não é simplesmente uma tentativa de lacrar. Aquilo é a possibilidade de convidar as pessoas que vivenciam o futebol a entender que o racismo é algo que é cotidiano na vida, como disse Flávia, de pelo menos aí mais da metade da sociedade brasileira.
haja uma reflexão nessa direção, das pessoas brancas se responsabilizando e empunhando também a bandeira antirracista a partir da consciência dos seus próprios privilégios. No dia que parar um jogo, acabar um jogo, por conta disso, como acabou na Alemanha, uma situação totalmente diferente, porque uma torcida acabou hostilizando um dirigente e os jogadores simplesmente passaram, 10, 12 minutos tocando a bola até o jogo acabar, em forma de protesto. Quando isso acontecer num ato de racismo e todos os jogadores saírem de campo, negros e brancos, não se posicionarem apenas em redes sociais, recriminando a atitude de torcedores, eu acho que as coisas começam a mudar. Então, acho que quando um cara como o Marega se posiciona, ele fere um pouco o status quo daqueles que acham que o futebol é apenas para o negro se divertir e divertir os outros. Ele não pode ter opinião, ele não pode ter posicionamento. Por que tem que ser só essa vítima a assumir com todas as suas dores também a defesa? Todos nós aqui certamente já passamos por episódios racistas e em alguns momentos a gente reagiu à altura, em outros momentos a gente silenciou e foi chorar na cama, porque eventualmente dói demais, dói muito. E desses protocolos, dessas ações que são feitas pelas federações, pela FIFA, pela CBF, a gente acaba observando que nenhuma delas acaba tendo resultado prático no combate ao racismo. Porque o que a gente tem, além das denúncias, a gente tem observado que as punições elas são poucas. Mas tu acha que o clube tem que ser punido também? Eu acho que sim. Eu acho que os clubes de futebol precisam ser punidos para que façam algo de fato no combate ao racismo, né? Para mostrar para essas pessoas racistas que o estádio de futebol não é esse lugar que se pode tudo. Me parece importante a gente entender a forma como os clubes precisam atuar para a construção de políticas de enfrentamento, para além das ações educativas, para além das ações de conscientização, a gente entender de fato aquilo que eu sempre falo para o Marcelo, a gente quer ver grana nesses espaços de formação. Eu acho que o melhor caminho para se acabar ou se combater o racismo é a educação, são palestras, são debates, a gente levar essa conversa para os meninos da categoria de base que vão começar no futebol. Me lembro de uma oportunidade com um atleta do Flamengo conversando com um amigo ali, chama um amigo, um menino preto de macaco. Aquilo talvez seja a relação cotidiana desses meninos. Então, ter nesse espaço, em alguma medida, em algum momento, o espaço de formação de atletas, né, ter essa construção racial é algo que me parece muito importante. Eu acho que as frentes estão aumentando, né, de combate ao racismo, de discutir esse assunto, mas acho que a gente vai demorar algumas gerações para que os preconceituosos mudem um pouco a sua cabeça, se é que isso vai acontecer. O meu maior sonho é quebrar esse silenciamento que tem os atletas de futebol, porque a gente falou, por que os atletas não se manifestam? Eu digo para vocês, de conversar com eles, a grande maioria não fala sobre racismo, porque, primeiro, tem medo que a porta se feche, a única porta que foi aberta para eles. Tem uma pressão muito grande de dirigentes dos clubes e dos próprios agentes que não querem que os jogadores falem de racismo. Então é muito difícil para esses atletas falar sobre racismo. E cada vez que eu vejo um atleta falar sobre racismo, eu encho o peito de esperança e acredito que ainda vamos chegar no momento onde a maioria dos atletas negros vão estar falando sobre racismo, vão estar se manifestando sobre racismo e vão estar inspirando as crianças para que não aceitem os insultos racistas e para que valorizem a raça negra, a sua raça, a sua cor, e através dessa valorização de si próprio, a gente consiga cada vez mais mudar esse panorama que a gente tem num Brasil extremamente racista.